Olá, eu espero que você esteja bem, você e toda a sua família. Hoje eu gostaria de compartilhar rapidamente com você alguns ensinamentos que o batismo de Jesus traz para as nossas vidas. Eu sempre gosto de frisar que a Bíblia é de uma profundidade inimaginável. A palavra de Deus é de uma profundidade incrível, muito mais profunda que todos os oceanos que nós conhecemos, que o espaço que nós ainda não conhecemos. Ela é muito mais profunda, muito mais densa e sempre tem um ensinamento para nossas vidas. E através do Espírito Santo nós podemos ler o mesmo texto várias vezes e trazer ensinamentos diferentes para diversas áreas de nossas vidas. Por isso, fica aqui a minha sugestão, antes de nós entrarmos em mais esse ensino que a palavra de Deus traz para nossas vidas, nunca desista de ler a palavra de Deus. Leia, ainda que de primeiro você não entenda, mas medite, continue procurando as respostas e a solução que você precisa na Bíblia, na palavra do nosso Deus. E você vai encontrar todo tipo de resposta para todo tipo de adversidade, para todas as decisões que você precisa tomar. A Bíblia sempre tem um caminho, e esse caminho vem de Deus e é clarificado através do Espírito Santo nas nossas vidas. Pois bem, quero ler com você em Mateus, no capítulo de número 3, do versículo 13 em diante. Mateus, capítulo 3, do versículo 13 em diante. Está escrito assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Até aqui a nossa leitura. O primeiro versículo que eu quero compartilhar com você, algo que Deus colocou no meu coração, é o versículo número 13, que está escrito: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado com ele. Jesus estava no começo do seu ministério, ele ia startar o seu ministério, que durou aproximadamente 3 anos e meio, até a sua crucificação, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. Pois bem, ele então, na idade de mais ou menos 30 anos, ele sai da Galiléia, que era o local onde ele havia passado a maior parte da sua vida, construído amizades, construído laços, aonde ele conhecia todos os locais, sabia com quem devia falar, com cada caso que aparecesse em sua vida, tinha lá a sua profissão, tinha lá a morada também da sua família e dos demais familiares. É um local de conhecimento que trazia uma segurança para ele. É como a gente que conhece exatamente a rua, o bairro, a cidade onde nós moramos. E tudo isso traz segurança para nossas vidas. Mas, em um determinado ponto, quando ele ia iniciar o seu ministério, quando ele precisou startar os planos de Deus em sua vida, começar a cumprir definitivamente o propósito para o qual ele havia vindo a essa terra, a gente então percebe que ele sai dessa cidade, ele sai da região da Galiléia, aonde ele morava, e ele desce então para o Jordão para ser batizado por João. E aqui já fica um ensinamento especial para as nossas vidas, que muitas vezes nós precisamos deixar o local aonde nós estamos para que nós possamos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. É muito gostoso a gente ficar no ambiente aonde nós conhecemos, o ambiente que traz segurança para nós.
Eu não falo só do ambiente físico, mas também do ambiente emocional, fazendo as mesmas coisas, fazendo aqueles hábitos que eu já tenho segurança, que eu sei fazer, que meio que a vida vai acontecendo no automático, sabendo para onde voltar, como proceder. Então todo o nosso ambiente aonde nós estamos adaptados morar, onde nós estamos adaptados emocionalmente, ele traz uma certa segurança para nós. Mas para viver o propósito de Deus, nós temos que em muitos momentos sair do local onde nós estamos e ir para um outro local, ir para um outro ambiente. É por isso que a gente vê, por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo falando que nós precisamos renovar a nossa mente para que nós não nos conformemos com esse mundo e nós possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, muitas vezes aquilo que a gente chama de segurança não é segurança, é comodismo simplesmente. A gente não quer sair da nossa zona de conforto. E quando eu não saio da minha zona de conforto, eu impeço que a mudança, que a transformação que Deus tem para nossas vidas aconteça. Você lembra quando Jesus ele faz a comparação dizendo que você não pode colocar um vinho novo em um odre velho? Isso serve para nossas vidas. Nós não podemos esperar que as coisas novas que Deus tem para nós, que o seu propósito aconteça de repente em algum lugar emocionalmente ou algum lugar físico aonde eu estou, algum ambiente que eu estou sempre vivendo, que nunca proporciona mudanças em minha vida. Alguém já falou realmente com muita propriedade que fazer as mesmas coisas todos os dias e esperar algo diferente, um resultado diferente, é loucura. Para nós termos resultados diferentes em nossas vidas, nós precisamos mudar algo. Nós precisamos fazer algo diferente para colher resultados diferentes. Foi o que Jesus fez. De repente, se Jesus tivesse ficado com medo e ficado na região da Galileia, que muito provavelmente ele conhecia muito bem e dava segurança a ele não teria startado a sua vida, o seu ministério, o propósito de Deus para a sua vida, que esse propósito trouxe a graça, trouxe a salvação para nossas vidas, e mais de 2000 anos depois nós ainda estamos falando sobre aquilo que ele fez, aquilo que ele fez por nós, aquilo que nós somos e representamos para ele. Mas tudo isso começou quando ele resolveu sair da região da Galileia e descer para o Jordão. De repente, a gente fica em uma zona de conforto, a gente acostuma com as coisas que estão ao nosso lado, e aí a gente não quer se mover porque vai dar trabalho, mas mudar dá trabalho realmente. Passar pela transformação que Deus propõe em nossas vidas dá trabalho. Abandonar alguns hábitos que a gente já está acostumado a fazer, mesmo que são hábitos ruins, hábitos que no fundo, estão trazendo algo de prejudicial para nossas vidas. Mas a gente sente aquele certo conforto, aquele certo conformismo. E quantas pessoas, queridos, conformadas com a vida, conformadas com o sofrimento, conformadas com o relacionamento que não muda, conformadas com o emprego que não dá certo, conformadas com os nãos da vida, conformada com a culpa, conformada com a depressão, conformada com a tristeza. A vida é assim mesmo. Eu vou continuar vivendo aqui, eu vou continuar nesse mesmo estado, nesse mesmo ambiente. E a gente sabe que, mesmo ouvindo a palavra de Deus, mesmo tendo contato com a palavra de Deus, se nós não dermos uma resposta positiva àquilo que a palavra de Deus está nos propondo como mudança, a gente nunca vai conseguir mudar. Porque o que Jesus faz não é mágica. O que ele faz é transformar as nossas vidas à medida que nós vamos dando lugar ao Espírito Santo dentro dos nossos corações. E se nós precisamos mudar algo em nossa vida, mudar o ambiente, mudar de repente emocionalmente, mudar de relacionamentos, mudar alguma coisa que precisa ser mudado e Ele está falando conosco, nós precisamos ter a coragem de nos levantar e realmente fazer como Ele fez para ser batizado. Sair daquela região onde ele estava e ir para a região aonde o propósito de Deus vai acontecer
em sua vida. Isso é extremamente importante para nós. Nós devemos nos atentar para essa verdade que a palavra de Deus traz para as nossas vidas. Nós aprendemos que precisamos de vez em quando sair do local, ou sempre sair do local onde nós estamos, para ir ao lugar onde o propósito de Deus acontece em nossas vidas. E Jesus, ele saiu da Galileia, foi para o Jordão para quê? Ele foi para o Jordão para ser batizado por João Batista. Chegando lá, você pode perceber na continuação do texto que João não queria batizar Jesus. Ele fala, não é eu que tenho que batizar você. Pelo contrário, é você que tem que me batizar. Mas aí Jesus insiste e ele acaba então batizando Jesus, como determinava tudo aquilo que Deus tinha para a vida de Jesus, para ele iniciar então o seu propósito, o seu ministério de salvação nessa terra. Queridos, isso é muito importante nós frisarmos, porque de vez em quando os propósitos de Deus para serem realizados em nossas vidas, ele não vai ter o glamour que nós esperamos que ele tenha. Nós precisamos estar cientes de que Deus, ele trabalha com corações humildes. Ele não trabalha com corações que são orgulhosos, com corações que estão sempre olhando para si mesmos, querendo se valorizar, querendo se mostrar para as pessoas, querendo estar acima das pessoas. Jesus poderia muito bem chegar lá e realmente falar, concordar com João. Não é verdade. Eu sei que eu tenho uma promessa em minha vida, eu sei quem eu sou, e eu sou realmente o Filho de Deus. E a partir desse momento, João, eu que vou batizar você e vou batizar as demais pessoas. Mas Jesus, ele sempre fez o que ele pregou. Jesus não é daquele tipo que fala, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não. As palavras de Jesus sempre tiveram convergência com a sua ação. Se Jesus, ele espera de nós, se Deus espera de nós um coração humilde para que ele se conecte, para que ele trabalhe em nossas vidas e através de nossas vidas, quando a gente olha para Jesus, a gente vê a perfeita declaração dessa verdade em seu comportamento, em sua forma de pensar, em suas atitudes. A hora que ele chega no Jordão, mesmo que João Batista, que já tinha um ministério, que já estava em evidência, muitas pessoas, até mesmo de toda a Judéia, Jerusalém, vinham para conversar com João, para ser batizadas por ele, e ele se colocando dessa forma tão humilde diante de Jesus, pedindo para ser batizado naquele momento. O nosso Senhor disse, convém que nós cumpramos aquilo que Deus determinou, que era ele, Jesus, ser batizado por João. E aí ele então obedece ao mandamento de Jesus, ao mandamento de Deus, aquilo que estava escrito sobre ele nas escrituras sagradas. Ele tinha um coração humilde, ele não precisava ficar com arrogância, sempre querendo estar acima, sempre querendo estar, achei a palavra, sempre querendo estar em evidência. Isso nunca fez parte do ministério de Jesus. Jesus estava em evidência justamente porque ele curava as pessoas, porque a sua pregação, a sua ministração vinha com uma autoridade que não era como dos fariseus. Essa autoridade vinha dele mesmo. Ele falava palavras que as pessoas nunca tinham ouvido, por isso ele estava sempre em evidência. Mas ele não ficava procurando se colocar em evidência. Tanto isso é verdade que diversos momentos que ele ministrou a cura na vida de alguém, ele pediu para essa pessoa não ficar declarando, não ficar falando sobre quem fez a cura, não ficar mostrando que ele era que estava realizando a cura. Jesus não tinha problema com essa questão da fama, com essa questão do poder. A gente pode ver mesmo na própria tentação que vai começar no capítulo 4 de Mateus em diante, que o inimigo tenta pegar Jesus no orgulho, em pelo menos duas das tentações, a segunda e a terceira, ele tenta pegar Jesus justamente pelo viés do orgulho, mas ele quebra a cara, porque Jesus tinha um coração humilde. E com um coração humilde, queridos, quando a gente tem um coração ensinável, um coração humilde, um coração que se rende verdadeiramente a Deus, que não precisa da fama, não precisa do glamour, não precisa das coisas que o mundo
corre e se mata para ter, a gente consegue então neutralizar as armas do diabo em nossas vidas. É incrível como isso acontece de uma maneira muito fácil, muito tranquila. É como o Tiago fala mesmo, quando você se sujeita a Deus, quando você está com o seu coração humilde, voltado para Deus, você resiste ao diabo e ele é quem foge de você. Não é você que foge do diabo, mas é ele quem foge de você. E Jesus começa mostrando logo na primeira vez que ele aparece para iniciar o seu ministério. Ele permite-se que ele, o Filho de Deus, seja batizado por João Batista, um servo de Deus. E lá está João, cumprindo a profecia, cumprindo o mandamento de Deus, batizando o Filho de Deus, reiterando a sua identidade como filho, fazendo com que ele assuma também tudo aquilo que pertencia ao ser humano. Por isso que ele é conhecido como Filho do Homem, porque era esse Filho do Homem que ele naquele batismo vem a se parecer conosco, que ele então consegue ir à cruz do Calvário como homem e morrer por nós, trazendo salvação para nossas vidas. Talvez se Jesus estivesse com o coração orgulhoso, querendo se colocar em evidência naquele momento, todo o plano de salvação poderia ter sido prejudicado. Mas Jesus tinha um coração humilde que ele não tinha, mas ele tem até hoje. E é esse coração que Deus espera de nossas vidas. Um coração que não precisa ficar em evidência, um coração que vira as costas para o glamour da vida, para aquilo que o mundo tenta dizer que é certo, que não fica lutando pelas primeiras posições, que abre mão de fama, um coração que está disposto a servir o nosso Senhor, a servir ao nosso Deus, um coração de filho que entendeu que é um servo de Deus. Jesus era filho de Deus, mas naquele momento ele entendeu que, como filho, ele era um servo de Deus, e ele passou então a dar uma resposta positiva ao grande amor de Deus pela sua vida. Tanto que, na continuação do texto, a gente vê Deus falando que ele era o filho amado, que ele amava. Por que ele falou isso? Porque Jesus tinha um coração humilde, queridos. Jesus não precisava ficar em evidência, ficar se mostrando para as pessoas, se colocando acima dos outros. Não. Quem faz isso com a gente é o próprio Deus. Ele que vai colocar a gente nos locais onde Ele precisa que a gente atua. Sempre nós devemos ter a consciência de que somos instrumentos em suas mãos, de que nós somos uma ferramenta para Ele usar aonde Ele precisar. Não é a nossa vontade que conta, é a vontade dEle. Então, normalmente, para nós cumprirmos o propósito de Deus, muitas coisas a gente vai ter que abrir mão. E uma dessas coisas que a gente vai ter que abrir mão é justamente o glamour da vida, é estar nos primeiros lugares, é estar no pódio, no primeiro lugar do pódio sempre, esse evangelho meio triunfalista que as pessoas pregam. Não tem muita sinergia, não tem muita convergência se você for prestar atenção na vida de Jesus. Ele começa a vida sendo batizado por uma pessoa, como João Batista. Que Jesus é esse? Que Deus é esse, né? E Deus, a gente sempre pensa Ele estando em evidência, né? Sempre com muito poder e glória. Não. A gente vê Jesus com um coração humilde. E esse coração humilde é que fez e que continua fazendo a diferença no relacionamento com Deus sobre as nossas vidas. No versículo número 15, nós percebemos a conversa que Jesus teve com João. João queria ser batizado por Jesus, mas aí Jesus fala assim: olha, compete que nós obedeçamos aquilo que já está determinado. E aí Jesus então é batizado por João. Olha que interessante, queridos, como é maravilhoso a vida de Jesus e como ele sempre tem um ensinamento especial para as nossas vidas. Aqui também ele nos ensina o valor da obediência a Deus. Nós percebemos que lá no final do livro de João, a gente percebe Jesus falando que se nós amarmos a Ele, nós obedeceremos os seus mandamentos. Porque a obediência é justamente a forma de um filho falar que ama ao seu pai.
Esse filho pode falar o que ele quiser, fazer cartinha, fazer declaração, trazer carro de som na frente da casa, dizendo que ama o seu pai. Mas se no frigir dos ovos ele desobedece o seu pai, o coração do seu pai não vai ter a certeza do amor do filho, mas vai se sentir, pelo contrário, enganado, porque depois de tudo aquilo que ele falou, ele vai e me desobedece. Para um pai, para uma mãe, para o nosso Pai Celestial sentir que ele é amado, uma das condições prioritárias é que seus filhos obedeçam os seus mandamentos, obedeçam às suas leis. E Jesus, mais uma vez, não fica só no discurso, ele realmente obedece tudo aquilo que o Pai mandou ele fazer. Até mesmo ali no jardim, no Getsêmani, naquele momento onde ele sua sangue, onde ele passa por um momento emocional extremamente difícil em sua vida, ele acaba a sua oração dizendo: Pai, que seja feito a sua vontade. Mesmo dentro daquele momento difícil, Jesus escolheu obedecer o Pai. E obedecer a Deus, querido, assim como os nossos filhos nos obedecerem, em alguns momentos não vai fazer muito sentido ou lógica para nossas vidas. A gente não vai conseguir entender o porquê que Deus quer que a gente faça tal coisa, o porquê que nós devemos nos posicionar de uma forma, o porquê o Espírito Santo está nos movendo a fazer o que nós estamos fazendo, o porquê nós devemos abrir mão de algumas coisas, o porquê nós precisamos mudar de local, mudar de ambiente, algumas coisas que Deus nos pede para fazer, seja na sua palavra ou quando o Espírito Santo revela alguma direção dentro do nosso coração, a princípio não vai fazer muito sentido. Mas um filho não espera, um filho que ama o seu pai não espera as coisas fazerem sentidos lógicos, racionais dentro do seu coração para somente depois obedecer o seu pai. Afinal, a fé não se vive ela pela visão, mas nós vivemos a nossa vida justamente para obedecer, pela obediência ao que o nosso Pai Celestial fala. Muitas vezes a gente chega a algumas conclusões da forma como nós estamos vivendo a vida e que aquilo que nós estamos fazendo não agrada ao coração de Deus. E aí a gente se vê dentro de dois caminhos para nós escolhermos. Ou continuar fazendo aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós acostumamos a fazer, ou então obedecer a Jesus, obedecer a sua palavra. Quando nós escolhemos o caminho da obediência, normalmente algumas coisas vão vão dar uma reviravolta em nossas vidas. Algumas pessoas que nos amavam, que estavam conosco, andando conosco e concordavam com as nossas práticas, essas pessoas vão começar a se afastar de nós. Algumas coisas que nós tínhamos com muita facilidade, algum conforto financeiro que nós tínhamos com muita facilidade, pode ser que acabe até faltando, mas dentro desse processo de mudança, de abrir mão daquilo que não vem de Deus, de obedecer a sua palavra, sempre o nosso interior estará sendo mudado. Nós estaremos acessando a vida abundante que está escrito lá em João 10:10. Nós estaremos vivendo o reino de Deus. E esse viver o reino de Deus vai se concretizar como intensa felicidade em nossas vidas no médio e longo prazo. Porque Deus não trabalha com momentos apenas. Deus trabalha com uma história inteira. Então algumas coisas que Deus pede para a gente fazer agora, a gente não entende, a gente até fica triste, a gente tem que abrir mão de coisas que a gente achava que era importante em nossas vidas, e aí a gente acaba obedecendo porque nós queremos provar que nós o amamos. Isso vai se reverter em graça, em abundância, em felicidade, na nossa história de vida. Isso vai trazer estabilidade para o nosso interior, porque Deus precisa de filhos que estejam dispostos a obedecê-lo. E mais uma vez Jesus fala isso em Mateus capítulo 13, versículo 15, que convém que
nós façamos aquilo que foi determinado, vamos obedecer aquilo que Deus fez, aquilo que Deus falou. E aí João Batista acaba concordando com esse caminho da obediência e batizando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que inicia então o seu ministério de salvação nessa terra. Obedeça, escolha o caminho da obediência, ainda que talvez você não entenda o que está acontecendo, mas escolha obedecer. O caminho da obediência sempre é o caminho de consequências positivas. Ainda que a gente tenha que abrir mão de algumas coisas, ainda que pessoas desistam da gente, ainda que a gente tenha que mudar de lugar, ainda que o nosso emocional, que a nossa carne se consuma dentro de nós, mas o caminho da obediência vai atrair a bênção de Deus, vai atrair a prosperidade de Deus sobre as nossas vidas. Escolha obedecer ao nosso Deus. Então, nos versículos 16 e 17 de Mateus capítulo 3, nós vemos a confirmação da identidade de Jesus como Filho. O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea como pomba e ouve-se uma voz falando que esse é o meu Filho amado, a voz do nosso Pai Celestial, confirmando a identidade de Filho que Jesus tinha sobre a sua vida, queridos. Olha que maravilhoso. Ele só teve o Espírito Santo descendo sobre ele, ele só teve essa confirmação da filiação que ele tinha com o Pai, de maneira externa, de maneira audível às pessoas, que puderam ser identificados quando ele resolveu sair do local aonde ele estava e descer para o Jordão. Normalmente o caminho do propósito de Deus é um caminho de descida, ou seja, um caminho de humilhação, queridos, de um coração humilde, só um coração humilde que aceita sair do local onde está, abandonar algumas práticas que já eram habituais em suas vidas, deixar aquilo que as pessoas falam que é importante, sair do momento emocional que está envolvido, sair do problema, da adversidade, parar de ter algo que está controlando a nossa vida, a não ser Jesus. Jesus precisa ser o centro controlador de nossas vidas. Nós sairmos desse local e irmos renovando a nossa mente, ressignificando a nossa vida emocional, as nossas emoções, a nossa mente, os nossos pensamentos em direção ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Jesus fez isso. Chegando lá, Jesus então, ele resolve obedecer ao mandamento do Pai. Ainda que João não queria, de primeiro lugar, assim, batizar Jesus, mas Jesus resolve ser obediente. Por que ele resolve ser obediente? Porque ele tinha um coração humilde, queridos. Um coração que não precisava estar em evidência, que não precisava estar se mostrando para as pessoas, que não amava os primeiros lugares, que não precisava, queridos, de todo esse engano da arrogância, do ego, de tantas coisas que esse mundo, do orgulho que esse mundo coloca dentro das pessoas, que esse mundo está sempre colocando um contra o outro. Não, Jesus tinha um coração humilde, por isso ele aceitou ser batizado por João. Ele cumpriu então a ordenância de Jesus, a ordenança do Pai, que estava escrito sobre ele, o que ele deveria fazer. Então de lá sai o nosso Cristo, o ungido, o Messias de Deus, que transformou a nossa vida. Tudo isso começa quando ele sai do local onde ele está e desce até o local aonde o propósito de Deus acontecerá em sua vida. Quando ele, com o coração humilde, deixa tudo que os homens falam que são importantes para trás e resolve cumprir o propósito de Deus, obedecendo a sua palavra. Você percebe esses 3 pontos na vida de Jesus, e quando ele sai então da água, o Espírito Santo vem sobre ele. Nós vemos o próprio Deus Pai falando que ele é o Filho amado, confirmando a identidade. Tudo isso só foi possível porque Jesus, ele saiu do local onde ele estava para viver o propósito de Deus que Deus tinha na vida dele em outro local. Deixou o seu conforto, deixou a sua segurança, deixou aquilo que ele estava acostumado a viver e foi para onde Deus mandou ele ir.
sempre com um coração humilde e um coração obediente a Deus. Estão aí 3 características que podem fazer com que a sua vida dê um salto de qualidade, fazer com que o Espírito Santo esteja fortemente, poderosamente sobre a sua vida. Primeiro, que você seja abençoado e próspero diante de Deus, e que por causa disso, por causa da sua vida, por causa da sua obediência, do coração humilde, que você recebe a voz do Senhor e você entende que é um instrumento nas suas mãos e vai para onde Ele mandar, abandona aquilo que Ele está mandando abandonar e vai viver aquilo que Ele tem para a sua vida, queridos, você, através da sua vida, outras vidas serão tocadas, serão abençoadas, serão aproximadas de Deus, serão reconciliadas através de Jesus Cristo com o Pai, voltarão para a casa do Pai. Tudo isso acontece quando alguém, um cristão, um filho amado e aceito, se posiciona diante de Deus dessa maneira como Jesus se posicionou, queridos. Querido, pense sobre isso. Será que hoje Deus não está te convidando a sair de algum lugar, seja físico, seja relacional, seja emocional, algum hábito que você está sempre praticando e aí traz segurança para a sua vida, mas que você sabe que não vem de Deus, que você precisa abandonar para você ir para outro lugar? Avalie, reflita, porque Deus não nos permite ouvir a ministração, Deus não entra em contato conosco simplesmente para falar coisas que não têm sentido com a nossa vida. Sempre que Ele fala, sempre tem algo que nós precisamos mudar. Reflita como está o seu coração. Você tem buscado os primeiros lugares, você está sempre querendo estar em evidência, você sempre está correndo atrás da fama, correndo atrás daquilo que o mundo manda você correr. Presta atenção, será que está faltando a humildade dentro do seu coração? E mais, será que em tudo aquilo que Deus tem mostrado para você, você tem sido obediente? Quando você é obediente, você declara que ama o seu Pai Celestial. Por isso, reflita sobre essa palavra, porque se você cumprir aquilo que Jesus também cumpriu aqui no seu batismo, Mateus capítulo 3, do 13 ao 17, você também vai ter o Espírito Santo atuante em sua vida. Você será um instrumento usado nas mãos de Deus. A sua vida vai chegar ao nível de estabilidade no Senhor e você vai ter mais do que nunca a certeza da sua identidade, da sua herança no nosso Deus, e nenhuma adversidade dessa terra vai ter o poder de abalar a sua fé. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima.